minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio. Nesse vídeo aqui te informar que o presidente Alberto Guerra conversou com a imprensa. Antes do jogo, da chegada em Belo Horizonte, antes de pegar o Cruzeiro, o presidente falou com a imprensa sobre vários assuntos, mas o que eu quero tratar aqui é especificamente as críticas duríssimas, pesadíssimas, fortíssimas que o presidente Alberto Guerra fez para o repórter Diogo Rossi, meu colega de debate raiz. Para quem não sabe, o Diogo Rossi informou que Bright White esteve na sala do presidente Alberto Guerra e numa conversa para dar feedbacks sobre tudo o que está acontecendo no vestiário, no CT, no dia a dia gremista, acabou reclamando de algumas coisas que não estariam legais, que não estariam boas no lado do Grêmio. Isso, óbvio, recai sobre o trabalho do Renato, recai sobre as coisas do clube. O Diogo chegou a informar que o presidente Guerra não gostou, porque achou que era meio que uma situação tipo quebra de hierarquia do Bright White falando e que ele não gostou desse tipo de intervenção do jogador. Esta é a informação do repórter. Mas o presidente Guerra nega. E aqui nesse vídeo eu quero te trazer a versão do presidente que até cruzou a linha do aceitável. Acho que todo mundo vai concordar com esta situação. Eu vou dar a informação e depois até falo aqui alguns dos meus pensamentos, os meus feedbacks dessa vez. E aqui vai ser público, não vai ter nenhuma dúvida sobre o que eu penso sobre esse caso. Antes, vamos lá, né? KTO.com, todo mundo agora indo na KTO para brincar, para se divertir. Tem Grêmio e Cruzeiro nesta quarta-feira, 9 da noite, lá em Belo Horizonte. Aqui, ó. Vitória do Grêmio tá pagando 3,7, empate 3,1, Cruzeiro 2,1. Vitória do Grêmio tá quase quadruplicando a tua aposta. Sabe o que tá quase quadruplicando também? Tem odão na KTO para o seguinte, se no segundo tempo as duas equipes marcarem, tá pagando 3,94, quase 4, para ambos marcam no segundo tempo. Tem que ter no segundo tempo gol do Grêmio, gol do Cruzeiro. Outra, se tiver uma assistência do Vidiaçante na partida, 9,75. Quase 10. Se o Vidiaçante acertar uma assistência, só o Vidiaçante acertou uma assistência certinha do Vidiaçante, tá, vamos arredondar aqui a brincadeira, 10, tu botou 10, vai a 100. Ficou um negócio inacreditável, né? Mas óbvio, a gente tem que saber, é difícil, a probabilidade não é boa, e por isso que torna o negócio mais legal. Se quiser brincar e te divertir, não é pra ganhar dinheiro, não é pra ficar rico, não vai embarcar nessa, porque não é assim que funciona, mas se quiser brincar e te divertir, a KTO é um convite, vai lá, site para maiores de 8 anos, com juízo na cabeça, com responsabilidade. Beleza? Gente, já falei aqui o que o Diogo Rossi informou, né? O presidente do Desembarque falou que teria que cuidar até as palavras porque ele disse não é um colega. Ele falou abertamente, não é um colega, é no mínimo um desqualificado. E aí, o presidente, até aí, ele tá fazendo uma crítica dura, mas ele segue, ele diz assim, não deve nem ter sido parido, deve ser filho de chocadeira, para falar uma bobagem desse tamanho. O presidente chama ele de desqualificado, diz que ele não foi parido, o repórter, e que deve ser filho de chocadeira para falar o que falou desta situação. Eu não entendi o porquê essa agressão à mãe do cara, mas tudo bem, é um cara que... É a palavra do presidente aqui, eu prometi que depois eu ia comentar. Segundo o presidente Alberto Guerra, são várias fake news dentro de uma só. Ele garantiu que o Bright White nunca esteve na sua sala. Mais do que isso, o presidente chama o Bright White de Marte a todo momento e diz que nos 30 anos que ele está no Grêmio é um dos caras mais profissionais que ele já trabalhou. Só que detalhe, logo depois dele dizer que o Bright White nunca passou na sua sala para falar sobre treinamentos, olha esta frase, ou ouça essa frase aqui que o presidente falou. Nós conversamos abertamente sobre tudo o que entendemos que possa ser modificado e melhorado para o resultado ser melhor. Mas essa notícia é totalmente inverídica. Gaveta do JB aqui eu sou obrigado a colocar. Embora o presidente não tenha falado o nome do Bright White, ele só está numa linha de dizer que o cara é um dos mais profissionais. Quando ele fala e diz abertamente, ele nunca esteve na minha sala, nós não falamos sobre treinamento, quando ele fala que nós falamos sobre tudo que precisa ser melhorado para o resultado ser melhor, né? Conversa tem, então. Quer dizer, teve conversa, então? Foi sobre treinamento? Foi sobre outra coisa? Há um fundo de verdade nisso? O presidente garante que não. Fecha a gaveta aqui, vamos lá. O presidente Guerra acha que o Diogo Rossi falhou como jornalista por não checar as fontes. Ele deveria falar com o jogador, deveria falar com o presidente, deveria falar com algumas outras pessoas. Imagino que ali ele queria se referir a assessorias de imprensa e tudo mais. Pediu providências da SEG. Para quem não sabe, Associação de Cronistas Esportivos Gaúchos. Associação
dos cronistas esportivos gaúchos, a SEG, que regula a profissão. Ele acha que a SEG tinha que tomar providência, porque é todo dia um fogo amigo, todo dia uma notícia fake news, todo dia uma mentira inventada. Garantiu que não tem nenhum fundo de verdade e que não tem nem 1% de chance de ser verdade, que se tivesse ele não estaria tendo esse tipo de discurso. E também reclamou que veio de um identificado, que diz, olha, então é fogo amigo, né? Inventando uma situação deste tamanho. O presidente reclamou até o fato do Diogo Rossi ser gremista. Ele é gremista e foi lá e falou. E ele disse que essa tomou uma proporção maior do que as outras fake news que normalmente acontecem, porque ela afeta o clube, o presidente do clube, o jogador, o Renato, e coloca todo mundo numa situação ruim, sendo que o Grêmio tem jogo decisivo contra o Cruzeiro nas próximas horas, e o certo seria aglutinar e colocar todo mundo aqui junto para tentar mudar a situação do Grêmio. Bom, foi isso que falou o presidente. A resposta é forte. Eu preciso te falar o seguinte, tirar a minha visão, que eu acho que uma galera quer ouvir, ou que pelo menos eu me sinto confortável de falar. Gente, imprensa ouve, imprensa tem que saber, imprensa fala, imprensa tem que saber ouvir. Gente, imprensa fala, imprensa tem que saber ouvir. A gente fala dia sim, dia também, de jogador, dirigente, empresário. A gente diz que o jogador, quando ele vai bem, quando ele não vai tão bem, a gente critica os dirigentes, a gente elogia os dirigentes, a gente várias vezes usa termos fortes, então a gente tem que saber ouvir. Para mim, o presidente dizer que o cara é desqualificado, que ele não foi um bom jornalista, que ele, cara, que tá tudo errado, que é fake news, pedir pra SEG, tá tudo, velho, a gente também, eu não gosto dessas palavras, quem acompanha o debate aí sabe que eu tento me controlar, embora todo mundo que debate futebol às vezes vai se passar, porque futebol é um negócio epidérmico, mas assim, chamou de incompetente, chamou de desqualificado, a gente chama os caras de incompetentes também. Vários jornalistas, e não são todos, não é o caso do Diogo Rossi, mas diz que o cara é manaba, que o cara não joga nada, que o cara é um perna de pau. Então a gente também passa dessa linha, que seria uma linha, na minha visão, que deveria ser um pouco mais recuada, mas a gente passa dessa linha. Para mim, tá tudo dentro do que já acontece. A gente pode até discutir se é bom ou ruim, tá acontecendo. Agora, quando o presidente coloca ali que ele não deve nem ter sido parido, deve ter sido de chocadeira, cara, não tem sentido nenhum. Primeiro que afeta a mãe do cara, que não tem nada a ver. Aí vira um ataque pessoal. Segundo que diferença faz? Se ele fosse, vamos lá, se ele é um filho de chocadeira, não tô na cabeça do presidente. A sensação que eu tinha é que eu queria chamar ele de outra situação, mas daí seria um palavrão, ele chamaria ele de filho de alguma coisa, e aí ficaria ruim. Então ele disse, deve ser filho de chocadeira, tá? Botou o filho de chocadeira ali. Porque o presidente queria desabafar. Minha visão passou do ponto aqui. Aqui tá errado. Aqui é demais. Aqui cruzou uma linha do bom senso na minha visão. Penso, e eu já fiz isso, tá? Já fiz isso mais de uma vez, inclusive na minha carreira. Contei no debate da 7 ali, quem quiser ouvir. Quando eu achei que eu cruzei com o presidente do Grêmio, quando eu achei que cruzei com o presidente do Inter, mandei mensagem dizendo, aqui eu errei e tudo mais. Acho que seria de bom senso o presidente tomar um banho, dormir, acordar no outro dia, depois o Grêmio vence o Cruzeiro e tal. Cara, me passei, não devia ter falado, aqui do ponto, segue a crítica, tá negando, porque vamos lá, o presidente não vai pra entrevista para dizer, não é verdade, o Bright White esteve na minha sala, detonou o Renato, disse que o treino do Renato é horrível. Vocês têm que ver o que ele falou lá, disse que o Renato não tem intensidade nenhuma no treinamento, que as coisas estão bem ruins no CT lá e tal, mas tá, é verdade o que o repórter falou. Claro que ele não vai falar, tudo bem, o presidente, cara, e ele negar, e talvez, vamos supor, tá? Vamos supor aqui. O repórter errou. Pode acontecer. Jornalista erra e acerta. Eu sempre falo isso. O repórter errou, o presidente se defendeu. Ele critica, fala que o cara é desqualificado, que é mau jornalista, fala da SEG, fala qualquer. Quando aqui ele passou da linha. Mas, enfim, eu já errei, o presidente errou agora, só tô relatando para vocês o que eu penso. Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.